Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos. Daí, galerinha, tudo bem? Então vamos lá. Hoje a gente vai começar um conteúdo novo, então relativo lá à meta 3, né? Vamos falar um pouquinho de Augusto Comte e Émile Durkheim. Por favor, acompanhem comigo lá nos slides. O primeiro dos autores da sociologia, dos pensadores da sociologia para a gente conversar é Augusto Comte, né? Nascido em 1789, faleceu em 1857, francês, né? Ele foi um dos pioneiros, né? Um dos primeiros pensadores a querer ter uma ciência para estudar a sociedade. Ele também foi responsável por tornar a sociologia uma ciência com uma formação acadêmica própria. Ou seja, né, ele é um dos caras que lutou para que a sociologia fosse introduzida nas universidades como uma ciência, como uma disciplina própria. Ele foi o criador da filosofia positiva, né, uma corrente filosófica que tinha como o culto da ciência e dos métodos científicos como seus pilares principais. Ou seja, filosofia positiva nada mais é do que querer ter o conhecimento a partir da ciência. Todo e qualquer conhecimento só é válido se for um conhecimento científico, né? O pensamento positivista, ele vai ser guiado então pela ciência, pela técnica. O Comte é o cara que cria, primeiramente, um termo chamado física social, né? E mais tarde ele passa a chamar de sociologia. Então o criador do termo sociologia é Augusto Comte. Dentre as teorias de Augusto Comte está a lei dos 3 estados, na qual ele vai dizer que a sociedade ou as sociedades deveriam passar por 3 estágios de evolução dentro da questão do conhecimento. O primeiro dos 3 estágios seria o estágio teológico. Todas as explicações de mundo seriam dadas pela religião. Tudo o que acontecia nessa sociedade seria obra do sobrenatural, do divino, né? Todas as explicações seriam dadas a partir da religião de Deus ou dos deuses, né? No caso, numa sociedade como essa, se a gente pergunta por que chove, provavelmente a resposta seria porque Deus quer que chova, né? Não seria diferente disso. O segundo estado é o estado metafísico. Acompanhem lá. O estado metafísico é uma transição entre o teológico e o positivo. Os agentes sobrenaturais, as explicações divinas, as explicações dadas pelas religiões são deixadas de lado, né? E o que vale a partir de agora, então, são explicações racionais. Aquelas explicações dadas pela filosofia. Certo? Então esse segundo estágio é chamado de metafísico ou filosófico. Perceba, o Comte, ele afirmava que a partir do momento em que passasse para o estágio metafísico ou filosófico, o estado anterior, teológico, seria totalmente eliminado. E não teria mais ninguém que iria acreditar nas explicações dadas pela religião. Apenas nesse momento agora, nesse momento de transição, seriam explicações dadas pela filosofia, pela razão. Numa sociedade como essa, se a gente pergunta por que chove, a provável resposta vai ser: chove porque o homem precisa beber água, precisa molhar as plantas, precisa encher os rios e assim por diante. Não é uma explicação científica ainda, mas não é mais uma explicação dada pela religião. A partir de agora é racional. O terceiro estágio para Augusto Comte é o estágio positivo ou científico, né? Acompanha comigo lá no slide. O estado positivo, ele é o estado científico. Os fenômenos não dependem mais da vontade divina ou dos homens, né? O conhecimento a partir de agora, ele é científico. Ou seja, segundo Comte, ele encontrou a perfeição. Este seria o último estágio da evolução mental da razão humana, certo? Ou seja, primeiro é o teológico, vem o metafísico, elimina o teológico. Depois vem o científico, elimina o metafísico. E daí nós viveríamos somente no terceiro estágio, que é o estágio científico, onde a ciência daria a resposta para tudo. Numa sociedade como essa, se a gente pergunta
Porque chove, né? A explicação seria todo aquele ciclo da água, né, que a gente aprende desde pequenininho lá, né? Que chove, a água cai na terra, parte evapora, vira vapor, sobe, se condensa, resfria, precipita e assim por diante. É o ciclo da água, tá? Vejam, por que o Comte hoje, né, a gente diz que ele tem alguns erros metodológicos e ele não é considerado um autor clássico da sociologia hoje? É justamente por causa desses erros. Vejam, como eu falei, ele afirma que um estágio evolui o outro e quando a gente chegasse no estágio superior, que é o estágio científico, só iam existir explicações científicas para todos os fatos que acontecem no dia a dia. Quando a gente para pensar e analisar a nossa sociedade hoje, o que a gente percebe? Que a gente tem pessoas que pensam no primeiro estágio, no teológico, que acreditam nas coisas feitas pela religião. Nós temos a importância da filosofia cada vez maior, questionando as coisas erradas que acontecem, inclusive na nossa sociedade. E é óbvio que o conhecimento científico, hoje, ele está super valorizado. Afinal de contas, olha toda a parafernália tecnológica que nós temos ao nosso dispor. A lei dos 3 estados, ela seria, sim, né, uma teoria evolucionista. Por quê? Porque ela prega a evolução no conhecimento humano. Né? Pro Comte, a gente tem lá, então, essa evolução, o teológico sendo o pensamento menos valorizado, menos importante, até chegar no positivo, que seria o conhecimento mais importante, o conhecimento mais real, como ele próprio falava. Então esse é um erro, digamos assim, que o Comte previu e que a gente percebe que na nossa sociedade hoje ele não aconteceu. O próximo dos autores que a gente vai ver hoje, conversar um pouquinho hoje, é Émile Durkheim. Também francesa, assim como Comte, nasceu em 1858, faleceu em 1917. Acompanhem lá no slide comigo. Ele procurou, né, retomar a tradição iniciada por Augusto Comte e levou adiante, até conseguir introduzir o primeiro curso de Sociologia na Universidade de Bordeaux, na França, certo? Então, assim, vários teóricos, vários pensadores, vários sociólogos atuais consideram ele como o fundador real da sociologia, porque foi o Durkheim que consegue criar o primeiro curso de sociologia e ele vai ser o primeiro professor de sociologia, tá? Se por um lado, né, as suas teses de Durkheim acabaram caindo em desuso, acabaram ficando ultrapassadas, por outro lado, né, essa teoria de Émile Durkheim, ela influencia a escola francesa de sociologia, que é uma das escolas mais importantes do mundo, né? Pensadores brilhantes na área das ciências sociais vêm da escola francesa de sociologia. O Émile Durkheim também ajuda a organizar o chamado organicismo, né? Positivismo. O organicismo é uma teoria, uma corrente teórica da sociologia que diz que ele compara a sociedade a um organismo vivo, onde tudo tem a sua função. Ele também influencia grandemente a sociologia estadunidense, tá? E ele estimula o uso da ciência social como uma ferramenta para entender a sociedade, né? Como a ciência, que seria a ciência especializada em entender a sociedade que a gente vive. E outra, o Durkheim ele influenciou a carreira de importantes nomes, importantes autores para o desenvolvimento das ciências sociais, seja da própria sociologia, seja da antropologia, seja da ciência política. Durkheim, ele quis transformar a sociologia num campo de pesquisa e disciplina acadêmica. Por isso, ele vai buscar um rigor na linguagem, né, da sociologia, né? Ele vai buscar um rigor que já era encontrado lá na física, na biologia. Ele fala também do rigor com que você tem que cuidar da metodologia científica para que realmente a sociologia viesse a se tornar uma ciência, né? Com terminologia própria, com metodologia própria, mas sempre buscando o rigor científico. Alguns autores, né, por exemplo, Stephen Lukács, ele acaba criticando a teoria do Durkheim e pelo fato de achar que esse ser caricato, ele distorcia
o significado da sociologia e obscurecia a importância da sociologia. Por outro lado, a gente tem um autor como Anthony Giddens. Ele também via falhas no pensamento do Durkheim, mas, por outro lado, o Anthony Giddens, ele acaba meio que relativizando essas falhas. Por quê? Porque ele fala que para a gente entender o que um autor da sociologia quer dizer, quer falar, a gente tem que analisar isso no contexto em que o autor está vivendo. Primeiro eu tenho que entender a sociedade que Durkheim está vivendo, a sociedade que Durkheim está inserido, para depois eu poder ver se realmente existia falha no que o Durkheim pensava, não pensando com a cabeça de hoje, da sociedade de hoje, mas pensando com a cabeça da sociedade lá que Émile Durkheim vivia. Os principais conceitos criados por Émile Durkheim são fato social, anomia, coesão, solidariedade mecânica e solidariedade orgânica. Vamos ver cada um deles a partir de agora? O primeiro deles é o fato social. Segundo Durkheim, o fato social ele consiste em maneiras de agir, de pensar, de sentir, que exercem determinada força sobre os indivíduos, obrigando-os a se adaptar às regras da sociedade onde vivem. Veja, o fato social ele tem 3 características. A primeira delas, a coercitividade, ou seja, o fato social ele é coercitivo, característica relacionada com o poder ou a força com a qual os padrões culturais de uma sociedade se impõem aos indivíduos que a integram, obrigando esses indivíduos a cumprir, certo? Ou seja, coerção, querendo ou não, a gente acaba seguindo, A sociedade nos impõe e por mais que a gente não queira, a gente acaba seguindo. A outra característica é a generalidade. Os fatos sociais eles são coletivos, ou seja, eles não existem para um único indivíduo, mas para todo o grupo ou para toda a sociedade. A terceira característica é a exterioridade. Quando o indivíduo nasce, a sociedade já está organizada, com suas leis, seus padrões, seu sistema financeiro, etc. Cabe ao indivíduo aprender por intermédio da educação, por exemplo. Veja, para a gente entender melhor a exterioridade. Exterioridade é assim, quando a gente nasce na sociedade, aquela regra já existe. Provavelmente, quando eu morrer, aquela regra vai continuar existindo. Ou seja, ela não depende do indivíduo. Por isso, a gente diz que ela é exterior. Eu posso dar como exemplo de fato social o uniforme que nós usamos na escola. Veja, ele vai se encaixar nas 3 características. Primeiro, ele é coercitivo. Querendo ou não, eu tenho que usar o uniforme. A gente sabe que se o aluno vier para a escola sem uniforme, vai dar problema para ele. O segundo é a generalidade, ou seja, é para todos os indivíduos. Não é para apenas um indivíduo ou para um pequeno grupo, é para todos, certo? Por isso ele é geral. E ele é exterior, porque o uniforme que os alunos usam na escola não depende dos alunos. Quando você entrou na escola, esse uniforme já existia. Quando você sair da escola, vocês do primeiro ano, quando chegar lá no terceirão e sair da escola, provavelmente o uniforme vai continuar sendo o mesmo, porque não depende do indivíduo ou não. Outra, para a gente ver como existem várias interpretações e análises da questão do fato social, outro exemplo pode ser o casamento. De certa maneira, vamos começar por outra característica ali. Primeiro, o casamento ele é exterior ao indivíduo. As regras de casamento não dependem do indivíduo. As regras do casamento dependem, primeiro, da religião da qual ele participa e da sociedade da qual ele está inserido. Isso não depende do indivíduo. Ele é geral, porque as regras são iguais para todos os indivíduos. E como assim o casamento ele é coercitivo? As pessoas não são obrigadas a se casar. Apesar de as pessoas não serem obrigadas a se casar, o casamento ele é coercitivo quando você sofre uma pressão da sociedade, nesse caso aqui, até da tua própria família, para se casar. Quando alguém não está namorando, sempre vem a brincadeirinha dizendo que vai ficar para titio ou para titia que está encalhado ou encalhada. Quando já está namorando e esse namoro já dura algum tempo, sempre vem as perguntas de quando será o casamento. Então, querendo ou não, por mais que isso seja uma forma de brincadeira, isto é uma coerção, sim. Outro conceito de Émile Durkheim é o que a gente chama de normal e patológico, Fatos sociais que são normais e fatos sociais que são patológicos. O fato social normal são aqueles comuns a todos.
encontram-se na maior parte dos indivíduos, estão praticamente presentes em todas as sociedades, tem pouca variação entre uns e outros no geral, estão presentes durante toda a vida. É aquilo que acontece no cotidiano. Já o patológico são acontecimentos excepcionais, excêntricos, né, que atingem somente uma minoria. Geralmente dura um determinado período de tempo. Eu posso chamar de um fato social patológico, por exemplo, a greve de ônibus em Curitiba. Veja, ela acontece, vai gerar um caos na sociedade curitibana, vai gerar problemas, vão acontecer as negociações e num período curto de tempo volta à normalidade, os ônibus, os cobradores, os motoristas a trabalharem, o horário dos ônibus volta ao normal, a sociedade volta a fluir normalmente. O Durkheim ele vai falar também da questão da moral. Né? Para ele a moral é um fato social muito poderoso. Lembrem que moral são todas as nossas leis, normas, combinados, regras de convivência que a gente tem na família, no grupo de amigos, na escola, né? Que são regras para fazer com que a gente tenha uma vida mais organizada em sociedade, vamos dizer assim. Para o Durkheim, a moral ela possui virtudes e vícios. Né? Quando você segue a moral, é óbvio que essa moral, né, e sendo uma moral que vai beneficiar a sociedade toda, é óbvio que ela é uma virtude. Quando essa moral não é uma moral que vai beneficiar a todos, é óbvio que ela vai ser uma moral que vai ter vícios. As virtudes, é óbvio, têm que ser incentivadas, segundo o Durkheim. Porque para ele, a moral é o alicerce da coesão social. Outros dois conceitos importantes para o Émile Durkheim são os conceitos de solidariedade orgânica e solidariedade mecânica. Né? O que são esses dois conceitos? Olhem lá no slide, vamos começar pela solidariedade mecânica. Na solidariedade mecânica, é apresentado lá nas sociedades primitivas, que se organiza socialmente a partir das semelhanças psíquicas, sociais, entre os membros individuais. Ou seja, o que une as pessoas nesse tipo de solidariedade é o fato de falarem a mesma língua, de terem a mesma religião, de participarem dos mesmos rituais, de vestirem as mesmas roupas. Nessa sociedade, os indivíduos que a integravam compartilham dos mesmos valores sociais, tanto no que se refere às crenças religiosas, como em relação aos interesses materiais necessários à subsistência do grupo. Essa correspondência de valores é o que assegurava a coesão social. Veja, numa sociedade de solidariedade mecânica, não é o trabalho, repito, não é o trabalho que une as pessoas, até porque nesse tipo de sociedade, cada um praticamente faz tudo o que necessita para sobreviver, certo? Já outro tipo de solidariedade é a solidariedade orgânica. Esta já é das sociedades ditas modernas, das sociedades atuais, modernas, complexas, capitalistas. Veja, na sociedade que nós vivemos hoje, nós praticamente não produzimos nada daquilo que a gente precisa para sobreviver. Como assim a gente não fez nada? Né? A gente depende do trabalho um do outro. Se lá na solidariedade mecânica cada um produz praticamente o que precisa para sobreviver, aqui na solidariedade orgânica a gente depende do trabalho um do outro. Né? A gente depende do trabalho do policial, do professor, do médico, do padeiro, do lixeiro. Assim como essas categorias também dependem do meu trabalho de certa maneira. Então, eu vou acabar fazendo o meu trabalho da melhor maneira possível, porque eu acredito que desta maneira o outro também vai fazer o trabalho da melhor maneira possível, porque eu vou depender dele. Ok? Galerinha, obrigado. Espero que tenha ajudado a sanar as dúvidas aí. Ok? Eu vou colocar esses slides todos lá no Ionica também. Qualquer dúvida, me procura lá, a gente está disposto aí, né, a responder as suas dúvidas, está à sua disposição. Quanto à tarefa da Meta 3, eu pedi para que fossem feitos 2 mapas conceituais, um do Augusto Comte, o outro do Émile Durkheim. Lá no material que já foi colocado para vocês, tem os 2 exemplos, ok? E se vocês procurarem na internet, vão achar vários outros. É óbvio que não é para fazer uma mera cópia da internet, mas você pode usar a internet sim, né, para se inspirar e fazer.
Galerinha, um abraço a todos, até a próxima.